tem outro assunto importante também para a gente tratar, que é a presença do governador Wilson Lima em Brasília. Você trouxe aqui na coluna de política para ele se reunir com ministros que fazem parte do governo Lula, que são do partido dele, do União Brasil. E aí você, inclusive nós postamos um vídeo, né? Você encontrou ali o governador Wilson Lima no meio de uma dessas agendas, e tem aqui um áudio que ele enviou falando sobre essa visita. A gente vai acompanhar rapidamente, aí você comenta. Vamos lá. As agendas em Brasília foram muito positivas. Tive a oportunidade de conversar com o ministro das Comunicações para falar sobre a tecnologia 5G, para falar sobre o programa Amazonas, Amazônia Conectada, Norte Conectado, sobre a expansão da nossa rádio e TV Encontro das Águas. Também tive uma conversa com a ministra do Turismo, falando sobre essa expansão que a gente está fazendo de linhas internacionais. Nunca o estado do Amazonas esteve tão bem servido como agora. Naturalmente que eu vou falar sobre também o Festival de Parintins, que é importante o apoio do Ministério do Turismo. Participei da posse também do governador Helder Barbalho, na presidência, agora ele é o presidente do consórcio de governadores da Amazônia. Também tive conversas com o ministro da Integração, que é o ex-governador Valdez Góes. Também conversei com o ministro, tive uma rápida conversa com o ministro das Cidades, que é o Jader Filho. Tive a oportunidade também de uma agenda com o presidente da ANEEL para falar sobre a questão energética do estado do Amazonas. Então, essas movimentações foram muito importantes. Elas independem de questões políticas, mas elas tratam dos interesses do povo do Amazonas. E como eu já falei várias vezes, eu vou conversar com quem quer que seja para que a gente possa trazer essas melhorias para o povo do estado. Muito bem. Vamos lá então, Rose, rapidamente aqui, falar um pouco sobre essa visita de Wilson Lima a Brasília. Sim, a primeira visita do governador Wilson Lima, em contato em Brasília com o governo que acaba de assumir, mas que um governo que não teve nenhum contato, ao menos diretamente, dos dirigentes nacionais dessa campanha com o Wilson Lima. A gente sabe que o governador Wilson Lima tem uma ligação, é aliado de importantes elos com o governo central, como é, por exemplo, o deputado e presidente estadual do PT, Sinésio Campos, e também o senador Omar Aziz. Definitivamente, o senador Omar Aziz, o nome no estado do Amazonas de maior influência e maior interlocução com o governo federal. Disso não há a menor dúvida, e estando aqui em Brasília, consegui perceber mais uma vez o quanto é forte o nome do senador Omar Aziz, sim, muito embora haja um momento diferente a respeito daquelas indicações que nós tratamos na coluna já. Pois bem, o governador Wilson Lima busca uma proximidade com o governo federal num caminho que para ele pareceu politicamente o mais próximo, que é justamente os ministros que estão indicados pelo partido dele, União Brasil, no governo federal. Por isso esse encontro que eu consegui flagrar, digamos assim, ontem, na entrada do Ministério do Turismo, a chegada da ministra Daniela Carneiro e o encontro dela com o governador, eles entraram, ela chegou para uma agenda com o governador Wilson Lima. E ele mostrou depois também nas redes sociais, me relatou também, apresentou a ela projetos que ele compreende como possibilidades econômicas para algumas regiões do Amazonas em relação ao turismo. Também teve encontros com os outros dois indicados aí do União Brasil, um deles da Integração, o ex-governador do Amapá, o Valdez Góes, né? Bom, um dado interessante é que o nome da ministra Daniela está no meio de uma polêmica danada, vocês devem estar acompanhando, acho que a primeira polêmica coloca o nome dela até numa berlinda logo depois da posse, em função de o jornal Folha de São Paulo ter trazido matérias indicando que há contato, elo da ministra com pessoas que defendem e atuam em defesa de grupos milicianos no Rio de Janeiro. Isso tem causado um desconforto muito grande no governo. Há ministros, pelo que a gente percebe na cobertura nacional, que atuam para apagar o incêndio e permitir que haja uma continuidade da ministra da União Brasil, essa que o governador encontrou ontem. Bom, mas há uma série de setores da esquerda e do governo que entendem que é complicada a continuidade do nome dela em função dessa ligação. Vamos ver o que vai desenrolar aí em relação ao nome da ministra. Eu percebi também aqui, Rafael, que há
a coisa do fogo amigo. Dentro do próprio União Brasil, o nome da Daniela não foi entendido como nome de convergência. Então, há pessoas no União Brasil que compreendem que outros nomes que deveriam ter sido indicados, não o nome dela, que não era um nome tão conhecido mesmo, né, dentro desse contexto das lideranças do União Brasil. Esse é um dado. E esse é o dado porque foi um nome que o governador teve o primeiro contato ontem, que não impede, evidentemente, por meio dos outros canais que ele tem, que vá ampliando esse tipo de contato, até porque há um perfil do próprio presidente Lula, de convergência, há uma previsão de reunião com governadores já este mês, como há com outros ministros, por exemplo, o Flávio Dino, na entrevista, disse que deve buscar um contato mais próximo, uma atuação, vamos usar esse nome que é muito do Amazonas, uma ação conjunta com esses governos na tentativa de um controle efetivo dos crimes que acontecem em todo o estado e em todos os estados, e especificamente para essa região, os crimes relacionados ao meio ambiente, que é muito ligada à característica do que acontece aqui no estado do Amazonas. Em resumo, penso que é isso. O resto a gente guarda para amanhã, ainda tem um último dia da semana aí para a gente fazer uma coluna. Muito bem, cobertura especial da Band News Difusora, diretamente em Brasília, acompanhando o desenrolar deste início de governo, de novo governo Lula e, claro, as repercussões e questões importantes para o nosso estado do Amazonas e para a nossa região também. Rosiane Carvalho, enviada especial lá em Brasília, vai continuar trazendo informações exclusivas aqui para a gente e, claro, que você acompanha no rádio e também nas nossas plataformas digitais, site bandnewsdifusora.com.br, você acompanha também no Instagram, Facebook, Twitter e no TikTok da Band News Difusora FM, canal no YouTube e tem também as redes sociais da Rosiane Carvalho, para você acompanhar muita informação também. Qual que é o Instagram, Rosi? Rosiane Carvalho AM, e também tenho no Twitter, que eu acho que é Rose Carvalho AM. Não tenho certeza. Beleza, obrigado, Rosiane. Até a próxima. Quero agradecer a confiança da Band News Difusora em me enviar para essa cobertura, que eu tentei fazer da melhor forma possível, e ainda estou levando mais 2 entrevistas exclusivas muito importantes, muito especiais também para a gente trabalhar na próxima semana. Boa. Obrigado, Rose. Até a próxima. Até a próxima.